Então, gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre a aula 40, que era sobre o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo também é um movimento composto, né? Ele é um movimento bidimensional que vai formar uma trajetória parabólica com ângulos que variam que sejam diferentes de 0 e 90 graus, tá? Então, eu vou lançar um objeto com determinado ângulo, que não é 0 nem 90, e esse corpo vai fazer esse movimento parabólico. Esse movimento ele é composto e existem basicamente 3 tipos de movimento acontecendo. Primeiro que na direção horizontal, o movimento ele é uniforme, ou seja, ele é um movimento que mantém sua velocidade constante durante toda a trajetória, enquanto na vertical acontecem 2 movimentos. Durante a subida, um movimento de lançamento vertical e durante a descida, um movimento de queda livre. Porque nesse caso aqui, não é igual ao lançamento horizontal que a gente viu no último vídeo. Nesse caso, nós temos um movimento de subida e depois de descida. O movimento é completo, né? E aí a gente está mostrando aqui alguns exemplos. Quando existe o lançamento de uma bola, né, para o jogador lá na frente, né, um chute que o jogador faz é um lançamento desse tipo. Quando alguém bate a bola de golfe também, ela faz esse tipo de trajetória, esse tipo de movimento. O que acontece? Como o corpo aqui é lançado com um determinado ângulo, a velocidade dele não é uma velocidade que está dentro das coordenadas x e y. Ela é um vetor inclinado. Então, essa velocidade inicial ela é dividida entre as componentes x e y. Então, existe uma velocidade inicial em x e uma velocidade inicial em y. A velocidade inicial em x ela se mantém constante ao longo da trajetória, uma vez que na horizontal o movimento é constante, é uniforme. Então, o v0x ele se mantém o mesmo valor durante todo o percurso. Enquanto isso, o v0y ele sofre alterações no seu valor. Durante a subida, ele diminui o valor de V0, então V0y vai ficando menor, então Vy fica menor, até chegar a um ponto de altura máxima dessa trajetória, em que a velocidade em y zera. Lembrando, a velocidade y zera, mas o Vx não zera, tá? A velocidade em x mantém-se. E isso faz com que o corpo comece um movimento de queda. E aí, nesse movimento, o x se mantém constante novamente, enquanto o y começa a aumentar. Então, olha só. Observem o vetor. Começou alto, diminuindo, diminuindo, zerou. Começou a aumentar, aumentar, aumentar. Tá? Então, o Vy aumenta diminui a velocidade durante a subida e depois aumenta durante a descida. O tempo de subida e de descida nesse tipo de movimento de lançamento é sempre igual. Ou seja, o tempo que demora para subir e o tempo que demora para descer é o mesmo se o objeto lançado sair do solo e voltar para o mesmo ponto, né, gente? Vamos ver as equações. Primeiro, a equação do alcance no lançamento oblíquo. O alcance horizontal é a distância, né, que esse corpo que é lançado, ele atinge no eixo X. Ela é dada por essa equação, não precisem ficar preocupados aqui, que isso aqui é só a dedução para chegar nessa equação. Por quê? Para determinar o alcance horizontal, a gente vai fazer v ao quadrado vezes seno de 2θ sobre g. Então, a gente vai a partir da velocidade, né, determinar aí, e do ângulo, e também da gravidade, determinar o alcance que esse corpo teve na horizontal. Então, primeira fórmula para ser reescrita e anotada. A outra fórmula que é importante também é da altura máxima. A altura máxima ela é determinada da seguinte maneira. V0 vezes seno de θ ao quadrado sobre 2g. Então, a velocidade inicial vezes o seno do ângulo de lançamento. Lembrando que nesse movimento é sempre lançado com determinado ângulo em relação ao plano horizontal, né?
tudo ao quadrado sobre 2G. Essa é a segunda fórmula que deve ser anotada, caso vocês sejam pedidos para determinar a altura máxima desse corpo. Ou seja, esse ponto aqui em que a bola atinge a máxima altura é o ponto em que a velocidade inicial, a velocidade final em y vai ser 0. Então, sobe, diminuindo a velocidade em y, chega nesse ponto 0 a velocidade. É possível determinar essa altura. Lembrando que o V0 aqui, né, é a velocidade inicial. E aí, quando a bolinha volta a cair, inverte o movimento, né? Então, começa a aumentar a velocidade de novo. Então, é isso sobre o lançamento oblíquo, né? Informações mais importantes. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre densidade e hidrostática.